Olá, eu sou Tiago de Moraes e vamos continuar a nossa reflexão sobre o livro do profeta Ezequiel. E o tema de hoje será a parábola da parreira. Israel não serve para mais nada, nem para lenha, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vale lembrar que parreira e videira é a mesma árvore com nomes diferentes, tá certo? Parreira e videira é a árvore que dá as uvas. Quem já viu de perto uma videira ou uma parreira, fica impressionado com as uvas que ela produz e carrega. De tão impressionadas que as pessoas ficam com as uvas, elas nem prestam atenção no tronco dessa planta. Parece um cipó grosso, retorcido e cheio de nós. Nem parece madeira. Não serve para mais nada, nem para lenha. Esta é a imagem que o profeta Ezequiel usa para simbolizar a atitude do povo diante de Deus. O povo teve uma história bonita, gerou muita gente boa, mas agora não presta mais para nada. É como a madeira da parreira, não serve mais para nada, nem para lenha. O que chama a atenção é a criatividade de Ezequiel para encontrar comparações tão adequadas nas coisas mais simples da natureza e assim transmitir os apelos de Deus ao povo. Hoje em dia nós conseguimos distinguir as plantas boas e as plantas ruins, né? As plantas boas são aquelas que nos servem, por exemplo, de alimento, são aquelas que nos servem para algum chá, são aquelas que nos servem para algum medicamento, né? E as plantas ruins são aquelas que produzem veneno, né? E como é que a gente sabe disso? Pela medicina, pelas pessoas mais velhas que passam para a gente essas informações. Ah, tal planta é boa para isso, planta é boa para aquilo, tal planta não serve para isso, tal planta não serve para aquilo. Também com os povos indígenas, né? Que eles sempre usam as plantas, né, da floresta, da mata, para poder, por exemplo, curar um ferimento, para sarar alguma determinada doença, né? Então, esse é o nosso critério de escolha de uma planta boa, de uma planta ruim. Seja ela através dos povos indígenas, seja ela através das pessoas mais velhas que passam essas informações de geração em geração, seja pela medicina e seja pelos cientistas, né? Que passam essas informações para a gente. Então, o que nós fazemos quando nós descobrimos que uma planta ela é ruim para a gente? A gente não vai tocar, a gente vai desprezar, né? E assim, jogando para o dia de hoje, as pessoas, quando elas são boas, né, faz o bem pro próximo, a gente quer próximo da gente, essas pessoas. E quando a gente vê que a pessoa não vale nada, a gente quer que ela se afaste da gente. A gente não quer pessoas ruins, pessoas negativas no nosso meio. Não é assim que nós fazemos? Então esse é o comparativo da leitura do livro do profeta Ezequiel para os nossos dias. Tudo que é bom, nós devemos atrair para a gente. Tudo que é ruim, nós devemos afastá-lo. Eu vou fazer aqui a leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Ou seja, é todo o capítulo 15. É um capítulo bem pequenininho. Tem uma pequena variação, né, da Bíblia protestante para a Bíblia católica, né, nesse capítulo, tá certo? Então,
Eu vou ler aqui a Bíblia, essa Bíblia que é a Bíblia da versão traduzida por João Ferreira de Almeida, e depois eu vou ler a Bíblia da Igreja Católica, tá certo? Então, na Bíblia protestante, ela traz a seguinte versão: o pau inútil da videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar a alguma traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tem entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricarão, diz o Senhor Jeová. Agora eu vou ler a versão católica, que diz o seguinte: a justiça é a identidade do povo de Deus. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, o que existe em especial na parreira, que a faz diferente das plantas do bosque? Será que tiram dela madeira para fazer algum objeto? Ou alguém tira dela uma trave onde possa pendurar alguma coisa? Veja, ela é jogada no fogo para queimar, e o fogo devora as duas pontas, e também o meio fica queimado. Será que vai servir para alguma coisa? Se quando ela estava inteira não servia para nada, quanto mais agora que o fogo a consumiu e ela ficou queimada. Por isso, assim diz o Senhor Javé: como aconteceu com a parreira silvestre, que joguei no fogo para ser queimada, assim tratarei os moradores de Jerusalém. Vou enfrentá-los. Escaparam do fogo? Pois o fogo vai devorá-los. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu enfrentar vocês. Vou fazer do país deles um lugar deserto, porque só praticaram a maldade. Oráculo do Senhor. Então essas são as duas versões, do capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. A parreira, ou a videira, era uma das árvores mais conhecidas do povo no tempo da Bíblia, Quando as pessoas começaram a escrever a Bíblia sobre a unção de Deus, a uva era, era a árvore mais usada, uma fruta muito usada naquela época, E a questão da videira, ela aparece em vários livros bíblicos, para servir como o símbolo do povo, como está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 36, ou para fazer entender o que acontece com o povo, como está no livro de Hebreus, capítulo 3, como está no livro de Oséias, no livro de Jeremias, de Ezequiel, e também no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, como quando o próprio Jesus dizia o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqui, a parábola
da parreira aparece na conversa de Deus com o profeta Ezequiel. Ele sugere que a madeira da parreira não serve para mais nada. De fato, quando você quer queimar a madeira da parreira, queima só um pedacinho das duas pontas e nada mais. Difícil você criar uma imagem ou uma comparação mais viva e mais clara e mais terrível do que essa da parábola da parreira, para expressar a total inutilidade de um povo que não servia para mais nada. De fato, chama a atenção a total ausência de consciência crítica do povo. Alienados de tudo, eles não se davam conta da ameaça vinda do rei da Babilônia, que buscava conquistar o mundo inteiro. Eles nem se impressionaram quando o rei Nabucodonosor foi à Palestina e ocupou a cidade no ano de 597 a.C. Naqueles 10 anos, entre a primeira e a segunda invasão de Jerusalém, eles viveram como se tudo estivesse seguro e em paz. Na realidade, eles não serviam para mais nada. Então, em resumo, o que quer dizer isso? Que a uva, né, a videira em si, ela está unicamente ligada na uva que produz, ou seja, na coisa boa, né, que é a fruta. A videira, ela é símbolo do povo de Deus. Por quê? Porque essa planta ela dá o fruto da justiça. A uva é considerada a fruta da justiça. Se o povo não pratica a justiça, não serve para mais nada, pois a justiça é a carteira de identidade do povo de Deus. Então, se nós não somos uma pessoa justa, nós não podemos fazer parte do povo de Deus, porque Deus é justo o tempo todo com a gente. Deus é justo o tempo todo com o seu povo. Então, se nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, nós temos que ser justos o tempo todo, assim como Deus é com a gente. Se nós não somos justos, nós não podemos pertencer ao reino de Deus. Nós não podemos fazer a obra do Senhor se nós não somos justos. Nós temos que ser justos, né? Para poder nós seguirmos com a obra de Deus. Então, esta é a mensagem da parábola da parreira ou da videira, tá certo? A definição de parábola são pequenas histórias. E a Bíblia ela traz essas pequenas histórias, não só nos livros proféticos, como também nos evangelhos, né? Jesus, ele ensinava através de parábolas, através dessas pequenas histórias. E o povo, muitas das vezes, alguns entendiam e outros não, né? Mas essas parábolas têm muitos ensinamentos importantes. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a vós, Senhor.